se apresentar. Eu sou o Iago. Eu sou o Rafa. Eu quero dizer para vocês que estão aí assistindo que nossa ideia é trazer muita interatividade e descontração. Boa, isso aí. Então, para que o projeto alavanque, queremos a ajudinha de vocês que estão aí em casa. E é tão fácil e tão prático. Te inscreve no nosso canal no YouTube, tá? Ativa o sininho e fica ligado que tem muita coisa boa pela frente. Segue a gente no Insta também, na Ponto Resenha. Lá vocês podem mandar aquele feedback, dicas e sugestões, que vai ser um prazer a gente manter esse contato com vocês. Então, com vocês, Na resenha! Bom, para começarmos o nosso talk show, logo na estreia, nada mais justo do que trazer um tema muito comentado e também de extrema importância, pois se trata da área da saúde. Então, para dar o pontapé inicial no nosso Na Resenha, queremos apresentar para vocês, com muita honra e satisfação, a doutora Letícia Spora. Olá, pessoal, tudo bem? Queria agradecer aos meninos por terem me convidado. Estou muito lisonjeada de estar aqui com vocês hoje. Antes de a gente começar as perguntas, gostaríamos de agradecer por ter aceitado o nosso convite, tá? De nos proporcionar essa resenha, que é muito válida. Acredito que a gente vai ajudar muita gente, levando até informação. Muito obrigado mesmo. Merece. A gente está aqui para passar informação, né, para as pessoas. E um pouquinho, informação em saúde nunca é demais, né? Com certeza. A resenha de hoje nós vamos falar sobre o Outubro Rosa. Um tema muito interessante, que podemos, através de conversa, levar importantes informações para os nossos telespectadores. Doutora, agora para a gente começar o nosso bate-papo, então, eu vou lhe fazer umas perguntas, o Iago vai fazer outra, tudo mais. Vamos interagindo. E a gente vai interagindo, não precisa naturalmente, se o assunto rolar, a gente, se quiser fazer algum parênteses, alguma coisa que não tiver aqui nas perguntas, sinta-se à vontade. Doutora, o que causa o câncer de mama? Então, assim, por que existe o Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa serve para lembrar as mulheres, né, da importância de se cuidar, né, do prevenir o câncer de mama, né? Começou com câncer de mama e agora também a gente fala em prevenção de câncer de colo de útero, né, com pré-câncer e também câncer de ovário, fazendo os exames, né, de rotina. Por que isso é tão importante? Porque muitas mulheres morrem todos os anos de câncer de mama. O INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer do Brasil, estima que só em 2020, 66 mil mulheres terão câncer de mama, um diagnóstico de câncer de mama. Com a função da pandemia, muitos lugares que faziam exames cancelaram os exames, né, foram adiados por não ter aglomerações, né, para as pessoas não poderem também viajar. Então, os exames foram adiados. Então, talvez esse número seja maior ainda, né? Então, o INCA lançou, junto com a Sociedade Brasileira de Mastologia, a mastologia é a especialidade médica que cuida das mamas, né? Lançou um programa, né? Quanto antes, melhor. Então, assim, para as mulheres se atentarem, né? Não só lá depois, na menopausa, começarem a fazer os exames, né? Mas já, quanto mais cedo, melhor. Desde jovem. Exatamente, né? Então, o que é o câncer de mama, então, né? São alterações, né, que vão ter na mama, né? E essas alterações podem ser nódulos, né, que a mulher pode sentir, né, na hora de fazer o exame de toque, ou então na hora do banho, né, lá se lavando, sentir uma nodulação, né? Mas às vezes o nódulo é muito profundo e não consegue sentir o nódulo, mas nota assim, ó, que a mama está retraída. O que é retraída? Quando ela está mais para dentro, assim, como se tivesse alguma coisa sugando a mama para dentro, né? Então, tem essas alterações, né? As mulheres acham que é só nódulo, né? Então, acaba não sendo. Pode ser alterações, então, no mamilo, descarga papilar, o que é isso? Saída de sangue, de líquido pelo mamilo, né? E também a mama, a pele cria um aspecto de casca de laranja, tá? Isso também é um tipo de câncer de mama. Então, não é só nodulação, né? O que causa câncer de mama? Tá. O que causa câncer de mama tem alguns fatores de risco, tá? Então, assim, seria obesidade, ter poucos filhos, não ter amamentado, né, ou amamentado pouco tempo, ter menstruar muito cedo, entrar na menopausa muito tarde, também é um fator de risco,
né, fumar, ingerir bebida alcoólica, né, não ter uma boa alimentação, né, não praticar atividades físicas. A idade acima de 50 anos também aumenta a chance de ter câncer de mama. Então, tem fatores que a gente consegue modificar, né? O estilo de vida, não fumar, não beber, praticar atividade física, né? E tem uns fatores que a gente não consegue modificar. A idade, né? A genética. Então, se eu tenho um familiar, a minha mãe, a minha irmã, a minha tia tiveram, eu tenho uma chance grande de ter também, né? E eu havia feito uma pergunta aqui e tu já deu uma boa respondida nela. Que seria quais os principais sintomas e os primeiros sinais de alerta para procurar o atendimento médico. Mas já ficou um pouco claro. Mas eu acho que a gente pode pegar mais no assunto e dar uma reforçada. Então, assim, a mulher deve fazer, né, acima dos 40 anos, todos os anos fazer mamografia, fazer ultrassom de mama. E quando sentir qualquer diferença, nódulo, né, na mama, ou então embaixo do braço também. Uma né? normalidade, né? Qualquer anormalidade tem que procurar o médico, né? Pode ser saída de líquido pela mama, pode ser algum nódulo, pode ser a pele está alterada, né? Um seio diferente, muito diferente do outro, né? Então, um está mais para dentro, está mais para fora, um está muito maior do que o outro, está mais vermelho que o outro, né? Qualquer alteração tem que procurar o médico para conversar, né? Pode ser só alguma coisa, uma inflamação, mas pode ter alguma outra coisa mais grave por trás. Mas a melhor alternativa ainda é procurar o atendimento médico. Sim, né? Para ser avaliado, né? E, claro, se precisar fazer exames, vai ser indicado o exame ideal para aquela faixa etária que a mulher se encontra, né? E aí, então, fechar o diagnóstico ou não, ou excluir, né, uma doença mais grave. Passar também para o pessoal, assim, que até a função da pergunta que aconteceu, a gente também, o nosso Na Resenha, a gente quer que ele seja algo bem dinâmico e nada maquinado, como se diz, né? A gente quer deixar que flua o assunto. Tanto que a gente nem passou algumas coisas para a doutora, que ela acabou falando, né, e respondendo a próxima pergunta, que é o que a gente quer mesmo que aconteça, que a coisa seja ao natural. Por isso que é na resenha, né? Não tem muito texto pronto, a gente quer dialogar e levar tudo isso para quem está em casa nos acompanhando. Então a gente vai seguindo as perguntas aqui, assim, ó, também já alguma coisa que a gente já descobriu. Mulheres mais velhas têm mais probabilidade de câncer de mama e também se a doença se manifesta em homens. Então, assim, a doença atinge mais as mulheres depois de 50 anos, né? Apesar de ter casos de mulheres jovens com câncer de mama, parece que está crescendo o número de casos entre as mulheres mais jovens. Só vou fazer mais uma perguntinha no meio. O pessoal mais jovem, geralmente, será que é mais por causa da genética ou pela alimentação? Ou não se sabe ao certo ainda se é pela alimentação, porque hoje em dia a gente tem uma alimentação diferente do que tinha nos anos 70, nos anos 60, né? Tem mais hormônios, tem mais venenos, alimentos, né? Então, tem modificações que podem levar a modificações no nosso organismo também, né? Modificações nos genes dos alimentos que podem transformar os nossos, né? Hormônio, né? Então, a mulher já começa a tomar pílula anticoncepcional muito jovem, né? Então isso também pode ser uma causa, né? Está sendo estudado tudo isso, né? Não se consegue afirmar com certeza nada, né? Se tem ideias, né? Então, ainda é as mulheres acima de 50 anos as que têm mais probabilidade maior de ter, né? E os homens têm também. É mais raro, mas pode acontecer, né? Sim. E o homem ter. E tipo assim, ó, só sintetizar só a função dos homens. Seria a mesma coisa ou seria mais nódulo? Porque, às vezes, o homem é mais fácil, né? Se sair o nódulo, de repente, tu vai sentir ali. Dá para ver bem direitinho assim, né? a nodulação do homem, porque não tem tecido mamário, né? Sim, então, sim. é só mais pele e músculo, né? Então, se nota é bem mais evidente quando é no homem. Sim, e a função ali que a senhora falou, doutora, sobre o que muda também na mulher, mudaria sobre o homem, no caso? Dali que da pele, isso. Sim, pode acontecer também, né? E o nódulo do homem é muito mais visível, né, do que da mulher, né? Então, um nódulo pequeno no homem já é bem visível, né? Na mulher só apalpando, né, para sentir, ou às vezes nem apalpando, só no exame, mas no homem é bem mais visível. E também pode ter alteração na pele, alteração no mamilo, né, retração, descarga papilar, ou seja, saída de líquido ou de sangue da mama, né?
E ele é sempre acompanhado do nódulo ou ele pode ter só essas alterações e ser o câncer? Pode ter só essas alterações, né? Às vezes assim acontece de estar a pele mais escurecida, mais avermelhada, né? E eu não senti nódulo nenhum. E não ter o nódulo. Aí às vezes eu posso ter só a pele em casca de laranja, né? Alteração na pele e ser câncer, né? Posso ter só saída de sangue, né? E não ter notado nenhum nódulo e ser câncer de mama também. Ok. Mais uma pergunta aí para encaixar na pergunta do colega Rafa. A idade do homem tem algum parâmetro, alguma coisa assim? Então, também é com envelhecimento, né? Então, os homens mais velhos, depois de 50 anos, também têm maior chance. É um câncer raro, assim, no homem, né? Não é comum. Sim. Mas também com envelhecimento, conforme vai envelhecendo, se tem história na família, né? A parte genética é bem importante também. Muito obrigado. Agora, a gente quer saber uma pergunta que tem muita gente curiosa. Tem alguma maneira de prevenir? Então, como é que a gente previne a maioria dos cânceres, né? Ter um estilo de vida saudável, né? Procurar não fumar, ingerir pouco bebida alcoólica, procurar fazer atividade física, se alimentar bem, né? Se alimentar bem seria o quê? Comer verdura, frutas, legumes, né? Pouca carne vermelha, né? Então, a carne vermelha no sul, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um índice muito grande de câncer de mama entre as mulheres. Acredita-se que possa ser através da carne vermelha. Que tem influência. Influência, exatamente. Olha só. Se tem maneira de prevenir também, eu acho que, não vou dizer grande parte, pouca parte, sei lá, mas tem muita gente que tem receio em procurar o médico, né? Fazer o exame. Não concorda com esse? Concordo. E principalmente quando está sentindo alguma coisa. Porque eu tenho medo de descobrir o que eu estou sentindo pode ser uma doença ruim. Né? A doença ruim, todo mundo fala, a doença ruim. Estou com uma doença ruim, eu não vou procurar o médico. Claro. E aí, às vezes, não era ruim, mas ficou. Ou era e pegou e podia ter pego no início e ter, né, ter feito outro desfecho, claro, né? Que nem tu comentou, que quanto mais cedo se chegar a um diagnóstico, melhor é. Exatamente. Então, assim, ó, a gente fala que as mulheres acima dos 40 anos têm que fazer mamografia, né? Sim. Mas, por exemplo, se a pessoa tem na família a mãe que teve câncer de mama aos 40, essa filha tem que começar a fazer exames com 30. Né? Verdade, só que com 30 anos, ela não faz mamografia, ela faz ultrassom de mama. Por quê? Porque a mamografia, ela não consegue, o raio da mamografia não consegue atravessar a glândula da mama. Então, o ultrassom seria o exame ideal, né? Porque a mamografia, a glândula, tecido mamário atrapalha, né? Então, é melhor nas mulheres mais velhas, porque daí já tem mais, conforme a mulher vai envelhecendo, essa glândula vai sendo substituída por gordura. E então, a mamografia é mais indicada nesses casos. Quanto mais jovem a mulher, aí o ultrassom que é o exame melhor. As mutações do organismo vai chegando na idade, vai mudando as coisas. Exatamente. Muito interessante. Então, assim, reforçando, né, é algo que a gente estava conversando. É importante a mulher fazer, mesmo sem sentir nada, fazer exames, né, todos os anos, procurar fazer o pré-câncer, mamografia, ultrassom de mamas, né? Outra coisa que as mulheres têm muita dúvida, né? Se um exame substitui o outro, né? Por exemplo, se eu faço ultrassom, não preciso fazer mamografia. Na verdade, um complementa o outro, né? Um enxerga algumas coisas, o outro enxerga outras, claro, né? Então, um acaba complementando o outro. O ideal é sempre fazer os dois. Com essa função da pandemia, muitas mulheres não tiveram acesso, né? Então, principalmente a mamografia, que na nossa cidade mesmo não tem mamógrafo, né? O SUS acabou suspendendo os atendimentos. Então, às vezes, a mulher não tem condições de pagar um exame numa clínica particular. Então, às vezes, consegue mais fácil fazer um ultrassom, né? Então, a gente dá preferência que faça, pelo menos fez algum exame, do que não fazer nada, né? Então, tem que procurar fazer todo ano e se sentir, logo que sente, tem que procurar fazer também, né? Não se descarta que é um exame de rotina. Exatamente, né? É um exame de rotina para a mulher. Muita importância também, né? Exatamente, assim como o exame do pré-câncer, né, que detecta câncer de colo de útero, né, às vezes a mulher não sente nada e tem alteração. Quando chega a sentir, já está muito avançado, né? E por que, então, assim, fazer mamografia? Porque eu quero descobrir que eu estou com uma doença, né? Por quê? Porque se eu pegar a doença no início, a chance de eu me curar é muito maior, né? Então, o câncer de mama é um câncer que tem muita metástase, né? Então, quanto mais cedo eu pegar, eu previno essas metástases e eu faço o tratamento que eu tenho que fazer e aí eu fico curada daquela doença. Consegue remediar, né?
Se pegar no início. Se pegar no início, é como, né, a maioria dos tumores, né? Pega no início, a chance de cura é muito maior, né? Então, para todo mundo que está nos acompanhando, ficou bem claro que a gente não pode perder tempo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, procurar o atendimento médico, porque é importante, pessoal, não é brinquedo. A saúde não é brinquedo, a gente tem que se cuidar sempre. Exatamente. E aí, pensando exatamente nessa função, né, do acesso aos exames, acesso à prevenção, né? Com essa função da pandemia, atrasou muita coisa, né? É os exames, é o acesso ao médico. Por exemplo, alguns postos de saúde nas grandes cidades não estão fazendo pré-câncer, né? Porque são exames que poderiam ficar para depois, né? Só que o depois ainda não chegou, Não. né? Só que uma mulher que está desenvolvendo câncer, o depois já pode ser muito tarde. Um dia é muito tarde. Exatamente, né? Então, meses, então a gente nem se fala, imagina. né? A gente está vivendo essa pandemia aqui desde março, aqui no Brasil, então já se passaram vários meses, né? E a tendência é que, quando não houver vacina, ainda se postergue isso mais tempo ainda. Então, pensando nisso, que a gente lá no consultório, a gente fez uma promoção, digamos assim, né? Para pegar exatamente essas pessoas que não têm condições não têm plano de saúde, não têm condições de pagar uma consulta particular, né? Não deixar de fazer os exames que são tão importantes, né? Então já paga a consulta no valor mais baixo do que mais acessível. E já está incluído o valor do exame, né? Olha que legal, parabéns pela iniciativa. Meus parabéns mesmo. Porque... E eu queria salientar que eu vejo também que a gente assiste TV, a gente escuta rádio, lê jornal, a gente vive uma vida normal, como todo mundo. O que acontece? Tem muita gente que está deixando de ir ao médico com medo da pandemia, entendeu? E aí está atrasando até um tratamento. Quem estava tratando parou de ir por causa da pandemia. É um receio que a pessoa tem, mas eu acho que ainda não é por aí, né? Exatamente. Claro, teve o pico, né, do vírus, então tinham vários casos, né? A gente não sabia se era seguro ou não sair de casa, né? E aí a pessoa... Exatamente. E agora está mais tranquilo, graças a Deus, mais né? flexível. Exatamente. Então, acho que agora é a hora, né? Antes que volte a subir os picos de novo, comece os casos de novo, né? Porque enquanto não houver vacina, a gente vai viver assim, né? Tempos mais fáceis, tempos mais difíceis, né? Então, a gente tem que procurar para se cuidar. A próxima pergunta, então, depois do diagnóstico, como funciona o tratamento? E se há chance de reaparecer num paciente que já passou pela doença? Então, o tratamento ele é muito particular de cada um, tá? Vai depender do tipo de tumor que a pessoa tem, vai depender da agressividade, se tem metástase ou não, né? E aonde estão essas metástases, né? Do tipo do tumor, então, da idade do paciente, dos problemas de saúde que esse paciente tem, né? Quais são os tratamentos que existem, então, hoje em dia? Cirurgia, né? Retira ali o nódulo, ou dependendo, retira a mama, né? E quimioterapia e radioterapia, né? Então, às vezes, esse tratamento é feito um só, às vezes é feito combinado, né? Aí vai depender de cada caso, Dependendo do caso, isso. Exatamente, vai depender da gravidade da doença, né? Porque, assim, também existem vários tipos de câncer de mama, né? Então, a glândula da mama, ela é uma glândula bem complexa, né? Então, pode existir diversos tumores, uns mais agressivos que outros, né? Então, o estudo vai ser levado em consideração na hora de o médico, o oncologista, desenhar um tratamento para a mulher, né? Sim, então quer dizer que se a pessoa for lá prevenir, tem várias chances, né, de fazer algo assim. E, tipo, tu pode tratar, se for pequeno, se não for, tu pode retirar a mama, né? Exatamente. E hoje em dia, do jeito que está a tecnologia, prótese, eu acho que... Como é que funciona? Será que... Desculpa a pergunta, né? Mas é uma coisa assim que até as pessoas falam, e se eu tirar minha mama, o que eu vou fazer? Tem reconstituição da mama? Tem, e o SUS dá, né? Olha reconstituição da mama para a mulher que passou pelo câncer de mama, né? Que legal. O SUS dá. Então, quanta gente não sabe dessa informação, né? Por isso que é bom uma resenha. E aí, então, e perguntou ali da função de pode voltar, né? Pode. Isso, de reaparecer? Da remissão. Pode aparecer. Como qualquer tumor, né? Tu pode tratar, a gente considera que a pessoa está curada quando em 5 anos não se manifestou novamente a doença, né? Mas não quer dizer que passando 5 anos ela nunca mais volte, né? Pode voltar, né? E aí pode ser o mesmo tipo, né? Ou às vezes é mais agressivo, né? Porque o organismo já está mais debilitado. Então tudo vai depender, mas pode retornar sim. Tá.
Ok. Por isso que depois que a pessoa tem o diagnóstico, que faz o tratamento, ela fica 5 anos em acompanhamento, né? Fazendo exames, monitoramento, para poder saber se voltou pegar logo no início, né? Também. Sim, sim. E aí poder fazer ações para parar aquelas células de crescerem, né? E o tumor regredir novamente. Sim, no caso, isso é um plano de, como é que eu vou lhe dizer, de governo, coisa assim, ou seria só como a senhora ir numa clínica particular, que a pessoa teria um acompanhamento? Ou Não, o pelo SUS também, Pelo com SUS certeza. também? Uhum. Ok. O tratamento oncológico, poucas pessoas fazem particular ou pelo plano, né? A maioria dos tratamentos são pelo SUS, né? É o melhor plano para tratar câncer no Brasil. Ok. Tem acesso aos melhores hospitais grandes, acesso ao tratamento, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, tudo de graça, né? Sim. Às vezes até as pessoas em casa vão dizer, mas essa pergunta, só que, gente, geralmente, às vezes a gente fica, né? Tu não passou, às vezes a pessoa, eu passei com um familiar, eu sei como funciona. Mas quem não passou, né? Às vezes não acaba não tendo ideia, né? Do que tem, do que não tem, né? Isso. E aí, assim, uma coisa importante, né? Quando é que a pessoa descobriu o nódulo, né? O que eu faço agora? Daí, assim, tem que ser encaminhada para um mastologista, né? Porque daí o mastologista vai olhar, né, o exame, a mulher, e vai fazer a biópsia, tá? A gente não vai para o oncologista antes da biópsia. O oncologista tem que ter a biópsia para poder fazer um tratamento melhor para aquela pessoa. Então, o primeiro passo, né, é descobrir o problema. Qualquer médico, né, pode pedir exames e acabar descobrindo o problema. E aí a pessoa, então, se tiver realmente, né, um nódulo suspeito de malignidade, encaminhado para o oncologista, para o mastologista, que vai determinar a biópsia ou cirurgia, né, o passo seguinte, para depois, então, ir para o oncologista. É muita informação, né? A gente Estamos até fica meio chocado, assim, mas que bom que tem essas alternativas, né? E agora eu queria que a gente conseguisse aprofundar mais um assunto que a senhora comentou no começo, que é o câncer de colo de útero. Sim. Que também é bem interessante, já que a gente está falando, é o Outubro Rosa, mas eu acho que está dentro do cronograma, né? Exatamente. Então, o colo do útero, então, a gente consegue acessar, né, por um exame bem comum, né, que é o pré-câncer, né, que as pessoas chamam Papa Nicolau. Isso. E, então, é um exame que a gente faz no consultório, né, rápido, né, barato, e que, então, identifica se a pessoa pode ter ou não problemas, né? Quais são os fatores de risco do câncer de colo de útero? Seriam os mesmos, basicamente, de mama, né? Tabagismo, não praticar atividade física, sedentarismo, obesidade, né? Múltiplos parceiros sexuais, ter história de doença sexualmente transmissível, ter HPV, né? O HPV é um dos fatores de risco maior que tem para o câncer de colo de útero, porque ele se infiltra nas células do colo, do útero, e aí ele faz modificações ali que acabam levando ao câncer, né? E a mulher não sente nada, né? Nem sabe que tem HPV, muitas vezes. O HPV é um vírus que ele é transmitido mesmo quem usa preservativo, né? Ele burla o preservativo, digamos assim, tá? Então, a mulher pode ter e não saber. E aí, no exame, aparece, né? Então, a mulher que tem HPV, né, no pré-câncer, no resultado de exame, tem que fazer um acompanhamento mais de perto ainda, porque a chance dela desenvolver um câncer é muito maior, né? E aí ela acaba... E aí, por que eu tenho que fazer, né? A partir dos 25 anos, todos os anos, né? O SUS tem uma diferença, assim, né, da frequência desse exame, tá? Mas a pessoa pode fazer todos os anos, tá? Não teria problema. Até seria melhor. Exatamente. Quanto mais acompanhar, né, que nem a gente falou, a gente vai começar a insistir. Melhor coisa é procurar o médico, é fazer os exames de rotina, né? Sempre, sempre. Exatamente. E aí, devo procurar fazer o pré-câncer ou um exame ginecológico quando eu estou sentindo alguma coisa, seja uma dor na relação sexual, um corrimento, né? Seja um sangramento depois da relação ou um sangramento fora da menstruação, né?
E às vezes isso é muito comum, e a mulher vai deixando, e aí aquele corrimento, né, aquela feridinha que era pequenininha e vai ficando grande, né, e vai piorando a situação, e aí quando pega, já pega com lesão no colo, né? Tá bem agravante, né? Exatamente. E aí é muito importante, a gente vai ter que insistir mais, fazer umas campanhas aí para ver, conscientizar melhor o pessoal, de acreditar nisso, do atendimento. Quanto mais cedo tu buscar o atendimento, mais eficaz vai ser. A Exatamente, gente né? não pode deixar para depois, entendeu? Daqui a Claro. pouco o problema está maior. Exatamente. E aí a mulher acaba tendo corrimento, né? Corrimento vaginal é muito comum, né? Tem mulheres que têm corrimento e não significa que estejam doentes, né? O corrimento normal, ele não tem cheiro, ele não tem cor, ele não coça, ele não arde, ele não dói, né? Mas no momento que ele tem cor, que ele tem cheiro, que ele coça, que arde na relação, aí já não é mais normal, né? Então aí tem que procurar. Aí a normalidade já tem que acender a luzinha de emergência, ó. Exatamente, até mesmo porque o corrimento, né, aquela bactéria que estava ali na vagina, no colo do útero, ela pode subir e ir parar nas trompas, causar uma doença inflamatória pélvica, que a gente chama. Daí pode levar à infertilidade, né, outros problemas. Problema. Exatamente, então um probleminha que era assim fica gigante. Exatamente. É a função da engrenagem, né? Uma coisa leva a outra. Exatamente, né? No corpo humano não tem, mas é assim. Infelizmente é assim. Que é a mesma exatamente. coisa que sempre falou da alimentação, né? É uma coisa que corresponde lá adiante em vários fatores, né? Exatamente, Em né? tudo. Ter um estilo de vida saudável, né? Sim, Muito importante, né? Então, a nossa resenha, graças a Deus, foi de grande valia, como se diz, né, Iago? Podemos abordar aí os assuntos do câncer de mama e o câncer de colo de útero. A doutora nos respondeu as perguntas que a gente achou necessário de perguntar a ela. E agradecer imensamente a presença dela hoje aqui e o convite. Muito obrigado mesmo, de coração. Esse nosso primeiro na resenha, né? Estreando aí. Eu que agradeço o convite, né? Me sinto lisonjeada de estar na estreia do programa de vocês. E a ideia é essa, né? Levar informação, né, de qualidade, porque se a gente for parar no Google, né, qualquer coisa, a pessoa já até fica louca porque vai achar que está morrendo, né? Então, o interessante é levar a informação de qualidade para as pessoas, né? E se atentarem a procurar se cuidar, né? Cada vez mais. Com certeza. E outra coisa, né? Dizer para o pessoal que não precisa esperar, por causa que está tudo aí, né? Como a doutora falou, é muito fácil, gente. Não fiquem com medo, as mulheres, né? Principalmente. Também o homem que apareceu alguma coisa, não fica com medo, por causa que tem muita... o que fazer, né, em termos de se pegar no início lá. É legal tu falar no nome, porque mês que vem começa a função do Novembro Azul, né? E o Novembro Azul é muito mais importante, digamos assim, nesse sentido de reforçar, né? Não no sentido de se cuidar, porque a mulher, né, é tão necessário quanto, mas de reforçar, porque o homem não procura atendimento médico, né? Sim, o homem com foge, certeza. o homem não quer, fica para depois. É verdade. É verdade. Assim, ó, os agradecimentos já foram todos feitos, mas a gente eu não podia deixar aqui também de te agradecer de verdade, tá? Porque a gente teve a ideia do programa e a primeira pessoa que veio, né, tá aí o meu amigo Rafa, foi a doutora Letícia, porque a gente queria muito tratar um assunto, né, um assunto no mês do assunto, tá? E com uma pessoa capacitada para nos levar a informação com clareza, tá? Por exemplo, o Google fala tudo. Eu tô com uma dor de cabeça amanhã, eu vou morrer. Entendeu? E o pessoal em casa faz muito isso, entendeu? O pessoal em casa vai no Google, tô com uma dor de cabeça, dor no olho esquerdo, meu Deus. O que tomar? Aí é que ela fala. Então, assim, ó, hoje a ferramenta que a gente tem é a internet. Então a gente tem que saber usar ela. Tá? E a gente está aqui, a gente pensou muito em fazer um projeto para fomentar também a cultura aqui no nosso município, tá? Então o que a gente fez? Rafa, quem sabe, vamos fazer tal coisa? Vamos, a gente bolou um plano e hoje estamos executando. Muito obrigado de coração por ter aceitado o convite e estar aqui, foi-se perfeita. Falou que a gente pensava que tu ia falar, com clareza para todo mundo que está em casa conseguir entender, pegar a visão e torcer que daqui para frente as coisas comecem a melhorar e que o pessoal que está com esse receio todo de não sair de casa, procurar o médico, tem telefone, tem WhatsApp, né? Tem tudo, tem um jeito, tudo é uma questão de adaptação que eu estou sempre batendo nessa tecla. Mas muito obrigado mesmo, muito obrigado de coração. E até o pessoal, se ficar com alguma dúvida, né, ou ficar curioso, saber alguma coisa,
pode mandar mensagem, né? Ligar lá para o consultório, a gente está sempre respondendo as mensagens, ligando e procurando atender todo mundo, né? Claro. Sim, mais uma coisa também, pessoal, seguir a doutora Letícia aí nas redes sociais. Ela está fazendo um trabalho muito bacana. Toda né? semana. Isso semana aí. tem vídeo Tem novo. vídeo novo. Então, tipo assim, ó, a doutora está ajudando a vocês, né, que estão em casa, que às vezes não querem ir lá dar uma conversada, né, por causa que ela está passando muitas coisas que às vezes a gente não se dá de conta, né, Iago? Claro que não. Esses dias o Iago falou que ele sofre muito de... Acompanhei uma live dela sobre cálculo renal. Isso aí. Muito interessante. Muito legal mesmo. E como tem tantas doenças que tem aí, né? E o pessoal fica assim em casa, olha a live da doutora Letícia explicando. É muito interessante. Quisera que todos os segmentos conseguissem fazer isso, entendeu? Não só na área da saúde, mas na educação, alguma coisa assim. Alavancar isso aí. Vamos usar a internet de uma maneira bacana. Exatamente, Boa. levar a informação, né? Sim. Que a pessoa não... E pensando assim, sempre na prevenção, né? O que eu posso Sempre. fazer para prevenir? Dicas para melhorar, né? Porque assim, tá, eu tenho um cálculo renal, né? Tá, eu vou sentir dor, vou tomar remédio. Tá, mas o que eu posso fazer para prevenir, né? O que eu tenho que fazer quando eu tenho dor, né? Dói. E a função dos vídeos começou exatamente por isso, assim. Porque eu gosto muito de conversar com meus pacientes e gosto de orientar e falar. E tem às vezes que é umas coisas que para mim, né? Para o médico é básica, mas para a pessoa não é, né? E a pessoa linguagem, não né? A linguagem mais prática, assim, ó, E uma menos coisa- formal, as pessoas entendem melhor. Melhor, Então, a claro. ideia Na Resenha também é levar um conteúdo de qualidade, que nem tu falou no começo, mas com clareza, né? Claro. E às vezes o que eu acho assim, né, uma pena, tem profissionais que não querem perder tempo de explicar para as pessoas, né, coisas básicas, Direto né? e reto, né? Exatamente. E claro que vai perder tempo, né, de explicar, Sim, dar uma com certeza. orientação, né? Então as pessoas precisam dessa orientação, porque se elas não mudarem a vida, o estilo de vida, elas não vão mudar o problema delas, né? Então essas explicações precisam ser feitas, né? Então Precisam ser dadas, né? exatamente. Então, quanto mais pessoas a gente conseguir passar, né, essas orientações, melhor, né? Sim. A internet está aí para isso, né? Não é só para bobagem, né? Vamos usar a internet É o que eu uma digo, finalidade boa, né? É a função A da... gente tem a um- gente, outra coisa também, que às vezes a gente, mas tem tanta coisa. Gente, às vezes a gente tem que também saber filtrar um pouquinho, né? Sabe, o que tu olha, o que tu... Porque muita coisa, assim, que nem diz outro, não vai filtrando, né? E aí tu acaba vendo muita coisa que não é legal. Então a gente fez um Na Resenha, né? Para isso aí, para a gente ter uma interação, a gente ter entretenimento para as pessoas, mas de uma forma responsável e passar alguma coisa, entendeu? Porque senão é aquela função da sementinha. A gente vai plantar. Quem sabe daqui a um tempo a gente vai colher. Também, se a gente não colher, a gente plantou. Né? Exatamente. Com E certeza. cultivou. A gente usa bastante a rede social, tanto eu como o Rafa. A gente gosta de uma musiquinha, né? A gente sai por aí, a gente fez lives. Mas assim, ó, chegou um momento que o pessoal precisa de informação, tá? E o Na Resenha vai fazer isso aí, vai mudar esse Não, e parâmetro às vezes todo. a gente tem informação assim da cidade de Pelotas, Porto Alegre, Brasil, né? E não tem uma coisa mais local, assim, Não né? tem. E daí eu não me identifico, né? Isso Porque aí. é lá em Porto Alegre, lá em São Paulo eu não me identifico, mas claro. aí quando é daqui da minha Quando região, é da né? região, muda. E assim, ó, a Claro. gente tem um potencial aqui, ó, imenso, né? Exatamente. É só saber usar, só saber né? usar. É isso aí. E as pessoas conseguirem acessar todo esse Exatamente. potencial, né? Mas vai dar certo. Vamos torcer que o Na Resenha daqui para frente agora. Se Deus quiser, a Amém. gente vai alavancar esse projeto. E mais uma vez, né? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês e também parabenizo vocês por esse projeto, né? Tão legal. Dê tudo certo para vocês também. Valeu, obrigado.